Você está no Gastroped Talks, um canal de educação continuada em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátricas. Aqui trazemos as informações mais atualizadas e relevantes para médicos e demais profissionais de saúde interessados em aprimorar seus conhecimentos nessas áreas. Nossos episódios são realizados por especialistas que compartilham trabalhos e diretrizes recentemente publicados, além de dividir sua expertise para ajudar a melhorar a qualidade do atendimento aos pacientes. Olá, pessoal do Gastroped Talks, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar sobre manejo da gastrostomia e intercorrências relacionadas na pediatria. Essa foi uma reunião muito especial que aconteceu no dia 2 de maio, com duas moderadoras, uma gastropediatra e uma cirurgiã pediátrica. E aqui eu vou apresentar o artigo que foi discutido, mas eu recomendo fortemente que vocês tentem ao máximo participar das reuniões ao vivo, porque somente lá que vocês conseguem acompanhar a parte mais rica do nosso Journal Club, que são as discussões com as nossas moderadoras. Então, o artigo que nós nos propomos a discutir dentro do tema de gastrostomia foi esse de colocação de gastrostomia laparoscópica em crianças. Tem poucos complicações maiores, mas muitas complicações menores precoces. Foi um artigo publicado, então, em 2019, no European Journal of Pediatric Surgery, e é um artigo relativamente simples, mas que traz uma reflexão bastante interessante, bastante atual, sobre essa técnica de colocação de gastrostomia, que seria a via laparoscópica. Bom, o contexto desse artigo é que a inserção da gastrostomia, da GTM, que a gente chama, é um dos procedimentos cirúrgicos gastrointestinais mais comumente realizados em crianças, em pacientes pediátricos. É um procedimento essencial, porque pode garantir uma nutrição no trato gastrointestinal, uma nutrição enteral de longo prazo, em pacientes que podem ter aí uma ampla gama de doenças subjacentes, mas principalmente doenças neurológicas, um comprometimento neurológico, e doenças congênitas, sobretudo as doenças cardíacas congênitas. Nesse contexto, a gastrostomia pode aumentar a qualidade de vida tanto dos pacientes quanto dos cuidadores. A técnica aberta, tradicional, para a inserção da gastrostomia, ela tem sido cada vez mais substituída por técnicas minimamente invasivas, sendo que dessas minimamente invasivas, aquela que a gente discute mais comumente é a colocação da gastrostomia endoscópica percutânea. Mas, nos últimos anos, ganhou espaço a discussão da inserção da gastrostomia por técnica laparoscópica. E ela oferece algumas vantagens, como a gente vai discutir adiante. Quando a gente compara a gastrostomia laparoscópica com a percutânea, o que temos a favor da laparoscópica? A possibilidade de visualizar diretamente a cavidade abdominal e, assim, um menor risco de penetrar inadvertidamente um órgão intraabdominal. Então, uma das grandes discussões da gastrostomia percutânea endoscópica é o risco de uma perfuração, sobretudo uma perfuração colônica, que pode não ser evidente no primeiro momento, quando a gente discute uma gastrostomia endoscópica, mas aparecer tardiamente na troca, enfim, e é uma complicação potencialmente catastrófica. Quando a gente fala da gastrostomia laparoscópica, esse risco é eliminado, porque os órgãos, as vísceras, estão sendo diretamente visualizadas. Outra questão é que quando a gente faz uma gastrostomia percutânea endoscópica, é necessária a inserção daquela gastrostomia que não é
o dispositivo de baixo perfil, que a gente conhece popularmente como bottom, né? Então, o paciente fica com a gastrostomia do tipo torneirinha, né? Que tem, na verdade, não tem aquela possibilidade de conectar o extensor, né? E necessita de outro procedimento, de outra anestesia normalmente, para a troca da gastrostomia mais extensa pela de baixo perfil. Já na gastrostomia laparoscópica é possível inserir diretamente o de baixo perfil, o bottom. Mas existem desvantagens, né? Então, a gastrostomia laparoscópica, ela tem custos relativamente mais elevados e um maior tempo de operação, de cirurgia. Ainda que eu vá mostrar para vocês que esse tempo não é tão prolongado assim. Até a publicação deste estudo que estamos apresentando hoje, havia relativamente poucos estudos que abordavam o tema das complicações ou da taxa de complicações após uma gastrostomia laparoscópica. Assim, os objetivos e a metodologia desse estudo são relativamente simples, como eu coloquei, foi de descrever a experiência da inserção da gastrostomia laparoscópica ao longo de um período de 13 anos no Hospital Universitário de Oslo, relatando as complicações pós-operatórias precoces e estudando quais fatores poderiam influenciar essa taxa de complicações, com o objetivo de tentar identificar quem seriam os pacientes que teriam mais risco de complicação. Foi um estudo retrospectivo e descritivo, no qual foram incluídos pacientes menores do que 16 anos de idade, e o período de observação desse estudo foi de janeiro de 2005 até fevereiro de 2018, e esse artigo vem publicado já em 2019. A gente percebe que pouco tempo depois da realização do estudo em si, acontece a publicação dos dados. E o que eles contam pra gente? Então, foram 104 pacientes, sendo que 60, correspondendo a 58%, eram do sexo feminino. A idade média de realização dessa gastrostomia endoscópica foi relativamente baixa, de 1,2 anos, mas variou desde o primeiro dia de vida até 15 anos de idade. O peso médio dos pacientes foi de 8,9 quilos, variando de 3,4 até 36. O diagnóstico subjacente, como esperado e condizente com a literatura sobre gastrostomia, o diagnóstico subjacente mais comum foi de doença neurológica crônica, né? Em 54 pacientes, correspondendo a 52% dos casos, seguidos de doenças congênitas, principalmente as cardiopatias congênitas, que corresponderam a 23% dos pacientes nessa casuística. Em relação às cirurgias, eles reportaram que médicos menos experientes, médicos em treinamento, né, incluindo residentes, fellow, operaram cerca de 46% dos pacientes. Um bottom, um dispositivo de baixo perfil, foi utilizado em 91% dos casos. Em 9% foi utilizado o catéter de Malekov, que é semelhante ao Foley, né, que a gente conhece mais popularmente no Brasil, e 1%, foi correspondendo a um paciente, teve a inserção de uma gastrojejunostomia. Em relação ao tamanho do dispositivo inserido, em 2/3 dos casos foi um dispositivo de 14 French, em 26% dos casos foi um dispositivo de 12 French e, na minoria, 6%, o dispositivo de 16 French. Em relação aos procedimentos concomitantes, 1/3 dos pacientes fez alguma outra coisa ao mesmo tempo dessa gastrostomia laparoscópica, e mais comumente foi realizado o reparo laparoscópico de uma hérnia inguinal em 12 pacientes, mas também foi realizada a fundoplicatura Nissen em 6. Já aproveito esse momento dos resultados para pontuar isso como uma vantagem também, né, da técnica de inserção laparoscópica, porque permite a realização de outros procedimentos eletivos nesse mesmo ato laparoscópico. Quanto às complicações perioperatórias, então no perioperatório, 2% dos pacientes tiveram complicação, que eram 2 pacientes, porque a gente está falando de uma de 104,
Em um deles, a sonda da gastrostomia ficou presa na sutura em bolsa. Né? E no segundo paciente, quando foi colocado um dos acessos da laparoscopia, né, à direita, houve aí uma pequena hemorragia hepática. O tempo cirúrgico mediano realizado foi de 37 minutos, então quando a gente fala que demora mais do que a laparoscópica, a gente vê também que a mediana de tempo é relativamente baixa, variando de 19 a 86. E interessante é que o tempo operatório não foi diferente quando comparado os médicos menos experientes, júniores, né, em treinamento, e os mais experientes, os staffs, que eles chamam de consultants, que aí variou. A comparação foi de uma mediana de 36 contra 40 minutos, resultado que não atingiu significância estatística na diferença entre os dois grupos. E ainda quanto às complicações, então eles tentaram avaliar as complicações precoces, o que foram reportadas 53 complicações em 40 pacientes. Vale notar que eles chamaram de complicação aí tudo que possivelmente deu errado na vida desses pacientes nos primeiros 30 dias de pós-operatório. E classificaram em graus, né? Então foi desde o grau 1, complicações relativamente mais simples, até grau 4. Sendo que eu brinco que esse estudo acaba sendo um pouco que nem quando está fazendo um estudo de droga, né? Porque reporta eventos que, inclusive, não parecem ter absolutamente nada a ver com a cirurgia ou com a utilização da droga como potencial complicação, porque existe uma associação temporal. Por exemplo, eles reportaram bronquiolites e pneumonias como complicação da gastrostomia, quando a gente já sabe que isso, na verdade, não se relaciona à inserção de uma gastrostomia, mas sim uma intercorrência que o paciente pode ter dentro de uma internação hospitalar, sobretudo quando a gente considera esses pacientes com doença subjacente. De qualquer forma, né, foi visto que os pacientes que não tinham doença neurológica, e esse é um achado relativamente surpreendente, tiveram mais complicações do que os pacientes que tinham comprometimento neurológico, o que é bem importante, bem interessante, porque muitas vezes há um certo temor, né, sobretudo dos cuidadores desses pacientes com comprometimento neurológico do procedimento, mas vale notar que ter comprometimento neurológico não foi um fator de risco associado a complicações, pelo contrário, foi um fator protetor. Isso porque os outros pacientes, né, aqueles que têm anomalias congênitas, provavelmente têm mais fatores de gravidade, fatores de risco do que essa população de pacientes que acaba tendo uma indicação puramente por um comprometimento neurológico. Também não houve uma diferença estatisticamente significante quando eles compararam os pacientes menores de 1 ano e os maiores de 1 ano, o que é uma coisa relativamente tranquilizante, né, para que a gente indique esse procedimento precocemente. Não houve diferença significativa de acordo com o calibre, né, da gastrostomia inserida, então o tamanho da GTM, se foi uma de 12 ou 14 French, e também não teve influência na taxa, no nível de experiência do médico que fez o procedimento, então com os júniores contra os mais experientes, em relação às taxas de complicação. E 8 pacientes, que foi 11% da casuística, tiveram complicações que não se relacionavam à gastrostomia. No artigo, eles colocam uma tabela lá que lista absolutamente todas as 53 complicações, desde grau 1 até, na tabela, vai até o grau 3B. Mas vale muito observar que as complicações maiores, complicações que levaram a reop, que levaram esse paciente de volta ao centro cirúrgico, elas foram mínimas. E, na verdade, o que classificou uma complicação de acordo com a gravidade não foi necessariamente a complicação em si. Por exemplo, infecção de estômago vai aparecer como uma complicação grau 1 ou como uma complicação grau 2, já que ela pode ter diferentes proporções. Mas essas complicações reportadas, né, as mais comuns, acabaram sendo tecido de granulação, infecção do estômago, vazamento, deslocamento do tubo, o botão, né, ter ficado curto, e é isso. E o que eles discutem, né? Bom,
esse artigo descreveu as complicações precoces depois de uma gastrostomia de inserção laparoscópica numa grande população de pacientes que foram tratados num centro de referência pediátrico terciário. E, basicamente, o que esse estudo nos mostra é que a inserção laparoscópica da gastrostomia é um procedimento seguro, com poucas complicações graves, né? E a grande maioria das complicações são complicações menores. A taxa de complicações que que teve uma maior gravidade, levando à necessidade de intervenção sobre anestesia, nessa casuística foi de 6%, o que é compatível com a literatura de outras técnicas de inserção de gastrostomia, que varia de 0 a 9%. Em 2 pacientes, eles contaram que o vazamento no local da gastrostomia foi tão grave, foi tão importante, que a nutrição por essa via, a nutrição pela via interal, usando a gastrostomia, teve que ser interrompida. E quem trabalha com isso, quem pratica isso, sabe que isso tem muito mais a ver com o grau de desnutrição que muitas vezes esses pacientes chegam para o procedimento cirúrgico, a dificuldade de cicatrização associada a uma desnutrição grave, do que uma relação com o procedimento propriamente dito. As complicações menores, essas sim, foram comumente observadas, mas elas são comumente observadas após todas as técnicas de gastrostomia, a aberta, percutânea endoscópica e também a laparoscópica. E, como eu pontuei na apresentação dos resultados, a idade, o peso ou ter doença neurológica não influenciou, não aumentou, não foram fatores associados ao aumento da taxa de complicação. Mais do que isso, eu destacaria que teve mais complicação em pacientes que não tinham comprometimento neurológico do que nos pacientes que tinham. Bom, gente, era isso que a gente tinha para discutir sobre esse artigo, né? Que é um artigo assim relativamente de metodologia simples, mas que traz aí uma informação bastante importante sobre uma técnica de inserção de laparoscopia que não é necessariamente assim tão bem conhecida, mas que tem sido cada vez mais utilizada e que nos dá a oportunidade de realizar outros procedimentos. E aí eu destacaria a questão de poder ser realizada uma fundoplicatura junto, porque isso muitas vezes é uma discussão muito pertinente na escolha da via de inserção de uma gastrostomia. Espero que tenham gostado e até a próxima. Fique por dentro das últimas novidades e descobertas em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátrica no nosso canal do YouTube e também presente nas principais plataformas de podcast.